Olá, Júlia, boa tarde, amigos que ouvem e assistem o nosso Giro do Meio-Dia. Uma boa semana a todos. Olha, eu tenho assistido alguns depoimentos da CPMI do INSS. Estarrecido. Fico cada vez que ouço os depoimentos. Na verdade, de depoimento a gente não escuta nada, né? Porque praticamente todos aqueles que são chamados a depor vão com um habeas corpus concedido por algum ministro do Superior Tribunal Federal embaixo do braço para não precisar responder absolutamente nada. Mas, principalmente, o Alfredo Gaspar, que é o relator, também o Carlos Viana, o presidente, eles têm muita munição, têm muita informação para que possam confrontar esses vagabundos que roubaram 6 bilhões de reais ou mais de aposentados e pensionistas do INSS e que naquela máxima de justiça para o Brasil tem duas, uma para preto e pobre e outra para rico, vão lá e não precisam responder absolutamente nada. O último que eu escutei foi de um tal de Igor, um rapaz de 28 anos que já é bilionário. Ele é um expert em informática e se constitui no núcleo tecnológico da quadrilha. Ele possibilitou aquelas ACTs, aquelas empresas sem vergonha que foram fundadas para fraudar os aposentados e pensionistas, tirar dinheiro dos aposentados e pensionistas. Ele possibilitou, através de tecnologia, que eles fizessem a leitura biométrica dos aposentados através de xerox de carteira de identidade e através de outros subterfúgios tecnológicos que permitiu que eles colocassem a mão nessa grana toda. E perguntado pelo relator, Alfredo Gaspar, simplesmente respondia: não sou obrigado a responder, eu estou resguardado com uma autorização dada pelo Gilmar Mendes para mim não precisar dizer absolutamente nada. O palhaço de 28 anos estava lá calçando um sapato Hermès de 10 mil reais, ria quando o relator lhe fazia perguntas, bocejava quando estava sendo confrontado com um monte de dinheiro que roubou, coisa de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. B de bola, esse jovem delinquente roubou dos aposentados e pensionistas. Mas o que chama atenção é a facilidade com que esse pessoal endinheirado consegue as liminares dos ministros do STF para não abrir o bico, para ficar de boca fechada. Como é que, diante de tantas evidências, lhe é concedida, lhe é facultada essa possibilidade? Um pobre, quando vai defronte um delegado, se ele não responder, lá no passado, hoje não acontece mais isso, mas lá no passado, se ele não respondesse, ele levava uma chapuletada no ouvido, e aí dele dizer para um delegado que ele iria permanecer calado porque ele era um direito constitucional. Hoje a gente não vê mais essa prática dos delegados, não sei se feliz ou infelizmente, mas mesmo assim ele é obrigado a falar. E esses que roubaram bilhões de reais têm essa liberalidade de ficar de boca fechada. Isso tem que acabar. Nós precisamos ter uma relação diferente do nosso Congresso com o nosso Judiciário. O nosso Judiciário precisa estar mais à mercê das decisões do Congresso Nacional, que é a voz do povo. Não é possível que uma liminar dada por um magistrado que não foi eleito por ninguém tenha o condão, tenha a possibilidade de impedir que se investigue tantos e tantos bilhões de reais a partir do silêncio de um depoente. Não é possível que um ministro do STF ou das Cortes Superiores sejam absolutamente intocáveis a partir do momento em que os membros do Congresso Nacional não mexem com Sua Excelência, porque eles têm processos lá na corte e não querem se dispor contra aqueles que vão julgar os seus processos. Por isso é que nós precisamos, quando votar, quando colocar os nossos representantes, colocarmos gente de conduta ilibada, de passado ilibado, que não deva nada para a justiça, que possa chegar lá e votar o impeachment de um ministro do STF, possa chegar lá e votar contra um ministro do STJ, contra um ministro de qualquer órgão de qualquer jurisdição e de qualquer instância do judiciário brasileiro. Caso contrário, nós teremos sempre esse Congresso absolutamente subserviente ao judiciário e o judiciário tendo essa possibilidade sempre de calar um absoluto delinquente diante de uma comissão que visa apurar desvios vultuosos, bilionários dos aposentados e pensionistas brasileiros, por exemplo.
Um abraço a todos, ótima semana, voltamos amanhã. Até lá.